Olá pessoal, aqui é o professor José Cláudio. Vamos continuar a nossa aula. O tema da nossa aula é aço na construção de estrutura. Vamos relembrar um pouco alguns tópicos importantes que foi comentado na aula passada. Vou deixar 3 perguntas para vocês, aí vocês passam para o e-mail do Machado Engenharia e para o e-mail do Unimestre, que está lá no Unimestre, tá? Então, a aula passada, a gente comentou, fez um histórico sobre o aço, os primeiros povos que usaram o aço, né? Eles misturavam minério de ferro com material orgânico, material vegetal para absorver o carbono, então, e dar uma maior resistência ao aço, né? Depois houve um desenvolvimento no século 12, 15, 14, sobre as fundições, né? Houve na Europa um progresso no início dessas fundições, e depois o ápice dessas fundições de ferro, né? Aí já temos praticamente o aço, foi na Inglaterra. Com a Revolução Industrial da Inglaterra, então, houve uma explosão de consumo no mundo. E o aço, como a Inglaterra tinha uma reserva mineral de carvão, que é onde se usava e usam para fazer a fundição de aço, ferro e aço. Então houve um grande avanço, né, das siderúrgicas e os alto-fornos na Inglaterra, e depois com as estradas de ferro nos Estados Unidos, então a siderúrgica tomou proporções muito grandes, e hoje as siderúrgicas que tem no mundo, né, estão todas vinculadas e linkadas, então, nos ingleses e no desenvolvimento das siderúrgicas americanas, né. Hoje em dia, quem fabrica aço no Brasil é a CSN, Siderúrgica Nacional, Volta Redonda, a Cosipa em São Paulo, temos a Belgo Mineiro, e temos aqui em Santa Catarina a Arcelor, que é uma siderúrgica francesa. Okay? Vamos reportar então, na continuação das obras de arte, né, de aço, no século XX. No século XX, nós temos a invenção da solda elétrica. Então, o aço dá um grande pulo, porque aí então as obras de aço os perfis poderiam ser emendados, não só arrebitados, né? Que nem os edifícios americanos, que são todos com arrebites, então você poderia agilizar mais a obra, em vez de arrebitos, então poderia ser arrebitados e você teria uma maior facilidade de fazer algumas composições na obra, né? O aço, eles começaram então a produzir aço com maior resistência à corrosão. Quer dizer, botavam alguns elementos químicos que davam essas características e propriedades ao aço. Em 1919, foi feita a maior ponte treliçada do mundo, no Canadá, com 549 metros de vão. Uma obra totalmente em aço. Em 1931, foi feito então o Empire State, com 381 metros, e para vocês terem ideia, esse edifício é todo feito a estrutura em aço, e eles batiam 4 andares e meio por semana, esse edifício. Ele teve uma construção vertiginosa, né? Muito rápida mesmo. As construções de aço no Brasil, o aço no Brasil ele foi empregado principalmente no início em galpões, em galpões industriais, primeiro em pontes, depois em galpões industriais, depois veio as plataformas, shoppings, e depois viadutos e obras comerciais e obras residenciais. As vantagens do uso do aço. O aço é um material que tem elevada resistência. Então, para vocês terem ideia, um vão de 15 metros, onde você tem que fazer
para fazer uma viga de concreto, para vencer um vão de 15 metros numa ponte, ela tem que ter 1,5 metro de altura, isto é, 10% do vão. Ora, se for um perfil de aço, para vencer esse vão, você tem a altura mais ou menos em torno de 80 centímetros, isto é, a metade. Então, o que acontece? Se você for fazer a mesma ponte, as fundações suas podem ser mais delgadas, isto é, as fundações vão ser mais leves. Toda a estrutura vai ser mais leve. Por quê? Porque o aço ele é mais leve, para vencer os mesmos vãos. Você usa menos material, então te possibilita, te dá a chance de economizar então nas fundações. Você tem agregado todas as estruturas, as edificações de aço, as fundações são mais leves. Se você pegar um solo que tem pouca resistência, então você pode adequar essa questão do solo com um edifício em aço, você vai ter um ganho. Os edifícios, então, os edifícios de aço, eles podem ser, a estrutura, os pilares, às vezes podem ser todos em aço, e ele pode ter uma composição mista, isto é, não é necessário que a estrutura plana, que são as lajes, sejam de aço. Elas podem ser, pode ser de concreto. Você pode fazer um edifício todo, os pilares de aço, as vigas de aço, e todas as lajes podem ser em concreto. E o fechamento pode ser em alvenaria normal. Então, aí você tem uma composição mista. Você tem uma estrutura mista, onde você tem toda a estrutura de aço, os componentes, as vigas e os pilares. As fundações você faz de concreto normal, as lajes você faz de concreto normal, e as paredes, então, você faz de alvenaria normal, faz em tijolos. O aço é um material totalmente homogêneo, então ele é totalmente homogêneo. A facilidade de reforço, se você precisar ampliar ele sem problema, ele pode ser desmontado, então você faz um edifício desse, e um dia você resolve desmontar o edifício, você pode desmontar totalmente. Outra coisa, ele pode ser reciclado, isto é, todo esse aço ele pode ir para a siderúrgica e voltado de novo em perfis, sem problema. Então essa é uma vantagem muito grande de você fazer essas edificações em aço. Você faz, por exemplo, um edifício de 4 andares, de repente daqui a 10 anos, naquele local querem fazer um edifício de 50 andares. Então todo esse aço pode ser desmontado e vai para a siderúrgica e volta de novo em forma de perfis. Os aspectos negativos do aço, isto é, o primeiro é a corrosão. O inimigo mortal do aço é a corrosão. Então, você precisa usar aços especiais, que nem o aço Cortem, ou pinturas especiais, para que ele não seja corroído ao longo do tempo do seu uso. E nos Estados Unidos, então, as estruturas de aço elas são protegidas com tintas especiais, ou com gesso, ou mesmo com alvenaria, isto é, os pilares são feitos de aço, mas em volta desses pilares eles são colocados alvenaria ou gesso. Por que isso? Porque se acontece um sinistro numa edificação que a estrutura é toda de aço, o aço ele pode ser destemperado, isto é, um incêndio, um andar onde a estrutura é toda de aço pode levar à ruína do aço. Então o edifício pode entrar em colapso, por isso que você tem que proteger o aço com elementos que retarde a chegada do fogo a ele, porque por causa do seu grau de dilatação, o coeficiente de dilatação do aço é muito alto, e então pode haver avarias na estrutura, irreparáveis. Então por isso que você usa então esse tipo de material para conter então o sinistro. Vou deixar aqui alguns dados para vocês, mais por curiosidade. Um edifício até 4 andares, ele consome de 20 a 30 quilos por metro quadrado de aço. Um edifício de 4 a 12 andares, ele consome de
30 a 40 quilos por metro quadrado de aço. Residentes e sobrados, 20 a 40 quilos por metro quadrado. E galpões, então, vai de 12 a 25 quilos por metro quadrado. E uma cobertura varia de 10 a 20 quilos por metro quadrado. Ok? Na próxima aula, a gente continua, então, continua essa parte do estrutura de aço.